Nós estamos começando nesse dia de hoje mais um programa, Geração de Vencedores. Nós temos a alegria de entrar na sua casa. São tantas cidades, são mais de 100 cidades. É muito bom poder entrar na sua casa e levar a você a mensagem da Palavra de Deus. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor Deus quer falar com você. Por isso, meu querido irmão, minha amada irmã, o Ministério Deus Forte, aqui da cidade de Uberaba, quer cumprimentar a você, quer abençoar você, quer dar a você uma calorosa e forte salva de palmas. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, diz assim: E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: De onde vêm estas coisas? E que sabedoria é essa que foi dada? E como faz tais maravilhas por suas mãos? Não é porventura esse o carpinteiro, filho de Maria e José, irmão de Tiago, de Judas, irmão de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizavam-se nele. E Jesus dizia: não há profeta, senão... Ou melhor, não há profeta sem honra, senão em sua terra, entre os seus parentes. E o verso 5 diz assim: E não podia fazer obras maravilhosas, somente curou alguns enfermos, impondo-lhes a mão. Sabe, queridos, Jesus resolveu ir na sua cidade, no lugar onde ele havia crescido, onde ele viveu. E naquele lugar, ele começou a ensinar. Mas as pessoas daquele lugar não estavam, na verdade, vendo em Jesus o Filho de Deus. E a Bíblia diz que ele não pôde, o verso 5 diz que ele não pôde fazer ali milagres. Ele não pôde. Não é que ele não quis, ele não pôde fazer milagre. As pessoas estavam ouvindo, as pessoas estavam impressionadas, as pessoas olhavam para ele, e ao invés de ver o Filho de Deus, viam: esse é o carpinteiro, esse é o filho de José, esse é o filho de Maria. E Jesus diz assim: não há profeta sem honra em sua própria casa. Eu quero que você entenda algo. Jesus estava fazendo coisas sobrenaturais em todos os lugares por onde ele ia. Ele estava fazendo coisas sobrenaturais, mas ele não foi honrado, ou seja, ele não foi reconhecido. As pessoas não o viram como o Filho de Deus, não honrou. Diz aqui o verso número 4, o que é honra? Honra é reconhecer, é saber quem você é. Honrar alguém é saber quem aquela pessoa é. Honrar a Deus é saber quem Deus verdadeiramente é. Quando nós estamos falando algo sobre as coisas de Deus, quando nós estamos ministrando as coisas de Deus, é necessário que haja uma coisa chamada honra. Quando nós conversamos com as pessoas, nós precisamos aprender a honrar as pessoas. Quando a gente vem à casa do Senhor, nós precisamos aprender a honrarmos a Deus com os nossos lábios, honrarmos a Deus com as nossas ofertas, honrarmos a Deus com o nosso coração. Nós precisamos aprender isso. Por quê? Porque quando nós honramos, nós recebemos a revelação. E quando não se recebe a revelação da parte de Deus, na verdade, queridos, nós estamos participando de uma coisa superficial. Na verdade, é uma coisa mecânica, é uma coisa onde não tem a revelação. Por isso, o artificial não é para ser... A igreja não pode viver de coisas artificiais. O artificial é manipulação. O artificial, meu querido, é algo que chega a ser enganador.
Então, pode de repente a igreja ser bonita, o louvor pode ter um coral maravilhoso, pode ter uma banda de música, mas se porventura não tiver a revelação da palavra de Deus, nada pode ser levado adiante. Por quê? Porque existe, na verdade, algo que não é revelado. Então Deus, entenda algo, Deus é um Deus de revelação. Jesus, ele sempre se revelou. Jesus é o próprio Deus se revelando. Ele revelou o coração de Deus. E as pessoas olhavam para ele, lá em Nazaré, onde ele havia crescido, e diziam assim: esse aí nós conhecemos. Ele fez uma porteira para mim. Ele arrumou o telhado da minha casa. Não, ele está fazendo algumas coisas, mas eu não creio quem ele é. Ou seja, aquelas pessoas não receberam a revelação de quem realmente Jesus é. Entenda algo. Deus é um Deus de revelação. Deus se revelou um dia a Abraão. Deus um dia se revelou a Moisés, ou seja, Deus se mostrou. Deus, meu querido, ele se revelou a Paulo. Deus quer, entenda isso por favor, Deus quer revelar a você. Deus quer que você abra o seu coração e o adore, para quê? Para que ele possa se revelar a você. Será que você tem fé o suficiente para receber a revelação de Deus, para aceitar que Deus se revele na sua vida? Porque quando Deus se revela na nossa vida, meu querido, os milagres são desatados sobre a nossa existência. Deus não quer que haja um milagre de vez em quando, uma vez na vida, outro mais para frente, não. Deus quer que o seu acordar, que o seu dia, que o seu anoitecer seja cheios de milagres. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que tem se revelado no meio do seu povo. Então, Deus está se movendo o tempo inteiro. Você crê nisso ou não? Deus está se movendo o tempo inteiro, mas você precisa ter a revelação para você entender que Deus está movendo sobre a sua vida. Por quê? Porque senão você vai dizer assim: eu acho que Deus nem está lembrando de mim, mas Deus está movendo a sua vida. Se você não tiver essa revelação, você não vai honrar a Deus, você não vai reconhecer aquilo que Deus está fazendo, e você precisa reconhecer. Honrar a Deus, meu querido, é reconhecer aquilo que Deus está fazendo. Então, se não tem revelação, não é Deus, porque Deus se revela. Tem muitas pessoas adorando coisas, adorando aquilo que não é Deus. Tem pessoas vivendo, na verdade, uma religiosidade. Mas quando Deus se revela, quando você recebe a revelação da parte de Deus, entenda isso, o sobrenatural de Deus rompe os limites da sua vida. Entenda bem, olha, você acha que existem alguns limites na sua vida, você acha que existem alguns obstáculos à sua frente, mas quando Deus se revela sobre a sua vida, naturalmente esses obstáculos são rompidos, essas cadeias são quebradas, essas muralhas caem por terra. Por quê? Porque à medida que Deus se revela, você segue adiante e nenhum mal pode te deter, nenhum mal pode te segurar. Então preste atenção, quando é que nós entendemos isso? Quando nós adoramos a Deus. Entenda bem, quando você adora a Deus, Deus se revela. Quando você adora a Deus, você passa a descobrir qual é a essência de Deus, e se você descobrir a essência de Deus, você vai descobrir também quem você é, porque o seu espírito veio de Deus, você foi feito por Deus. Ao adorar a Deus, nós descobrimos a essência de Deus. Descobrindo a essência de Deus, nós sabemos quem nós somos no Senhor. Entenda algo. Alguns homens, alguns magos, alguns estudiosos ouviram dizer que Jesus estava nascendo em Belém. Aqueles homens foram até Belém. Chegando em Belém, eles ainda não tinham adorado
ao Senhor Jesus. Eles erraram no caminho, passaram em lugar que não devia, mas quando eles chegaram e viram a criança, a Bíblia diz que eles adoraram ao Senhor, eles adoraram a Jesus. Quando eles adoraram a Jesus, eles tiveram o discernimento que eles já não podiam voltar pelo mesmo caminho. Por quê? Porque eles adoraram a Deus, eles descobriram quem Deus era, quem Deus é. Alguns homens receberam cura, e após receber a cura, eu me lembro agora daquele leproso, que voltou para agradecer a Jesus, e a Bíblia diz que quando ele chegou perto do Senhor Jesus, ele se prostrou por terra, e ele adorou a Jesus. O que é adorar? Adorar, meu querido, é na verdade reconhecer, adorar é reconhecer quem Deus é, e se prostrar diante dele. Mas preste atenção, a Bíblia nos fala que uma certa feita, Jesus estava passando por um teste, e ele foi tentado por Satanás, e Satanás diz assim, Jesus, se você prostrado me adorar, ou seja, se você me reconhecer, eu te darei tudo isso que você está vendo. Jesus diz assim, a você eu não posso adorar, eu não devo adorar a você, eu devo adorar apenas ao Senhor. Meu querido, adoração somente a Deus. Não adore homem, não adore o seu namorado, a sua namorada, não adore, por favor, o seu time de futebol. São pessoas, falham, mas adore, aprenda a adorar a Deus. Isso vai ser a grande diferença na sua vida. Quando você adora a Deus, você descobre quem Deus é. E quem Deus é na sua vida. A palavra de Deus nos fala no caderno de Romanos, capítulo 8, verso 15. Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão. Sabe o que a palavra está dizendo? Que você não nasceu para ser escravo. Você não nasceu para ser escrava, filha, de circunstâncias. Você não nasceu para ser escravo de pessoas. Você não nasceu para ser escravo de um sistema. Diz assim, não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes amedrontado ou em temor, mas você recebeu o espírito de adoção. Quando você vem para Jesus, você é adotado. Você é acolhido, você é abraçado, você é amado, diz aqui a palavra, diz aqui, mas recebestes um espírito de adoção de filhos, pelo qual nós chamamos Abba, Pai. Sabe o que é Abba? Abba significa pai. A palavra pai, ela é originada da palavra, ela origina a palavra patriarca, ela origina também a palavra pátria, né? Mas a palavra Abba, Pai, significa uma forma de pronunciar a palavra pai diferenciada. Alguns filhos chamam o pai, ô paizão, né? Outros falam assim, ô pai, né? Outros dizem assim, papai, meu papai. Esse Abba, pai, significa exatamente uma forma carinhosa de você tratar a Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo. Chamar a Deus de papai. Meu papai, Deus, o Senhor é o meu pai. Isso faz a grande diferença na sua vida, porque se no momento de dificuldade, você tem certeza, filha, que você tem um pai que cuida de você, um pai que zela de você, um pai que te protege, um pai que te guarda, um pai que te cura, um pai que te prospera, um pai que te dá alegria. Certamente essa é a diferença. Você diz assim, o Senhor é meu pai, eu não abro mão disso. Eu não abro mão que o Senhor é meu pai, que o Senhor tem cuidado de mim. Sabe, amados, é tão bom a gente ver uma criança. Jesus diz que se a gente não se tornar como uma criança, a gente não entra no reino dos céus. Mas uma criança é tão bom, porque uma criança ela vem correndo e se atira nos braços do pai, não é assim? Uma criança vem e pula, se você colocá-la num lugar mais alto e dizer assim, filho, esteja pulando, ela salta, ela pula nos braços. Por quê? Porque ela confia no pai. E quantas vezes você não tem confiado no Senhor?
Quantas e quantas vezes você não tem dado esse salto, esse pulo, né? E dizer assim: olha, o meu pai vai me amparar, o meu pai vai me segurar, o meu pai é um pai que me ama, mas é um pai também que nos corrige. Nosso pai é um pai que nos ama, mas é um pai que nos corrige. E às vezes nós não gostamos de correção. E é um pai também que nos redireciona. Talvez você esteja andando por alguns caminhos que não seja a vontade de Deus. Aí o Senhor fala assim: meu filho, eu vou te dar uma nova oportunidade. Minha filha, eu vou te colocar novamente nos meus caminhos. Então, querido, o nosso Pai é um Pai que controla o universo inteiro. O nosso Pai é um Pai, diz o caderno de Isaías, capítulo de número 40, que é um Pai que antes que nós nascêssemos, Ele já cuidava de nós. É um Pai que, ainda que se pegasse todos os animais da terra e fizesse um sacrifício, um holocausto a Ele, ainda assim seria pouco. É um Pai que olha para as ilhas e diz assim: mas essa ilha é tão pequena. Mas esse Pai nos ama, eu quero que você entenda isso, nos ama de tal forma que Ele pegou o seu Filho e enviou, sabe para quê? Para morrer no seu lugar. Ou seja, nós temos um pai que cuida de nós. Talvez o seu pai terreno não cuidou bem de você, talvez foi um pai autoritário, mas nós temos um pai celestial. Talvez você nem tenha conhecido o seu pai, mas você tem um pai que te ama, você tem um pai que tem te guardado, você tem um pai que tem te redirecionado. Será que você crê nessa palavra ou não, querido? Você não está sozinha, você não está sozinho. E se você não tiver a revelação que você tem um pai, como é que você vai receber a sua herança? Deus tem uma herança para você. Quando nós recebemos a herança, quando nós entendemos que Deus é o nosso pai e que Deus cuida de nós, que Deus nos ama, nós entendemos também que Deus tem uma herança. O caderno de Mateus, capítulo 6, verso 3, quando Jesus estava ensinando a oração do Pai Nosso. Que coisa linda. Afinal, no verso 13 ele diz assim: não nos deixa, Pai, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Preste atenção, então nós temos um Pai que tem também o quê? Um reino. O nosso Pai, quem é? O nosso Pai é rei sobre todas as coisas. Você consegue dimensionar isso, filha? Você consegue receber uma revelação dessa palavra? Que você tem um Pai que é rei? Será que você se porta como tal? Como filho de um rei poderoso? Como filho de um rei que detém todo o domínio, todo o poder e toda a majestade está nas mãos dele? Um Deus que te perdoa, querido. Um Deus que te ama. Um Deus que tem feito o melhor para a sua vida. Então, teu é o poder, teu é o reino e tua é a glória. Ele controla todas as coisas. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se você entregou a sua vida a Jesus, Ele está controlando a sua vida. Amém ou não? Se você entregou os seus problemas para o Senhor, Ele está cuidando de cada um deles. Se você entregou a sua família, Deus está cuidando da sua família. Preste atenção, querido. Qual é o problema? O problema é que às vezes nós não reconhecemos Deus como Pai. Às vezes nós não recebemos essa revelação da parte do Senhor. Às vezes nós fazemos exatamente, meu querido, como as pessoas lá em Nazaré, que olhavam para Jesus e diziam assim: mas esse é o carpinteiro, esse é o filho de Maria, esse é o filho de José, esse é irmão do fulano e do ciclano e do outro. Como é que você tem visto a Deus? A Bíblia nos conta que a mulher chamada Maria, quando Jesus morreu, estava no túmulo, ela foi até a beira daquele túmulo e de repente apareceu alguém maravilhoso naquele lugar e ela confundiu. Ela disse assim: escuta, o senhor porventura é o jardineiro que cuida aqui do jardim, que cuida aqui desse lugar? E aquele homem a chamou pelo nome, disse assim: Maria, sou eu. Sabe, querido,
Talvez você esteja olhando para Deus. Talvez você não esteja tendo o entendimento de quem é Deus na sua vida. Mas eu quero que você saiba que Ele te conhece pelo nome. Ele te chama pelo nome. Será que você está me ouvindo? O que você precisa ter o discernimento do que Deus significa na sua vida, do que Deus pode fazer na sua vida. Será que você está me ouvindo, querido, ou não? Por isso, meu irmão, preste atenção, o nível de pensamento revelado. O nível de pensamento revelado através de quê? Através da palavra de Deus, provoca uma abertura. Quando você pede ao Espírito de Deus para abrir o seu entendimento e abre o seu entendimento para receber de Deus, para aceitar de Deus aquilo que Ele é e aquilo que Ele pode fazer na sua vida, meu querido, a sua vida não pode ser mais a mesma, porque Deus, Ele vem e se revela, e eu digo mais, Ele quer se revelar. O Senhor quer se revelar. Quando é que o Senhor se revela? Quando nós o honramos com a nossa adoração, com o nosso louvor, com o nosso sacrifício, com a nossa entrega, com o nosso reconhecimento. Será que você tem um coração disponível? Será que você tem um coração aberto para reconhecer Deus como o Senhor da sua vida? Como seu Pai? Irmão, eu não estou falando uma coisa qualquer. Reconhecer a Deus como seu Pai, como aquele que te instrui, como aquele que te ensina, como aquele que te ama de forma sobrenatural. Nós temos um Deus que age no sobrenatural. Quando é que Deus vai agir no sobrenatural na sua vida? Quando o seu coração for aberto para que Deus possa agir no sobrenatural dele sobre a sua vida. Isso requer entrega e reconhecimento. Amém ou não? Reconhecer que Ele é Deus sobre todas as coisas. Reconhecer que Ele está no controle de todas as coisas. Talvez nesse dia de hoje, você precisa de um milagre. Eu estou desafiando você. Talvez você diga, eu preciso de um milagre hoje. É nesse momento. Será que você reconhece a Deus como o Senhor da sua vida? Reconhece como Deus como o Senhor da sua vida? Se você assim o fizer, se você assim o reconhecer, se você assim o honrar, eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração e fechar os seus olhos por alguns momentos. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa vida, esse homem, essa mulher. Toma essa vida em tuas mãos, Senhor. Toma essa pessoa, toma essa família em tuas mãos. Meu Deus, faça algo novo. Senhor, agora, desata sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, um milagre. Aquilo que ela tanto precisa, aquilo que ele tanto precisa, Senhor, agora, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, mas aqui tem pessoas que creem. Deus, eu estou dizendo que aqui o Senhor pode fazer muitos milagres, porque aqui existem pessoas que creem, existem pessoas que te aceitaram, existem pessoas sinceras de coração, e esse é o grande milagre de Deus na sua vida, se revelando, se mostrando, dando a conhecer aquilo que Ele é sobre você.